Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. Ainda no módulo de Diagramas Estruturais, nós passaremos a partir dessa aula a aprender um novo tipo de diagrama, que é o diagrama de objetos. Então, aqui nesta aula, nós vamos fazer algo teórico, assim como fizemos para o diagrama de classe, para entender os porquês, quais as definições, como que se utiliza, quando se utiliza, quais as melhores práticas, para então nós colocarmos tudo que nós anotarmos em folha de caderno para realmente prática, beleza? Bom, o que é o diagrama de objetos? Quais as definições que nós temos? Por que que ele é utilizado? Onde ele é representado? Vamos ver tudo isso aqui. Um diagrama de objetos representa uma instância específica de um diagrama de classes em um determinado momento. Opa, vamos por parte que a primeira linha já complicou a cabeça da maioria e eu tenho certeza. Vamos lá. Primeiro de tudo é que aqui nós temos a necessidade de ter pelo menos o superficial de programação orientada a objetos. Nós precisamos entender inicialmente o que é uma instância, beleza? Por que que eu digo isso? Porque aqui está sendo mencionado que o diagrama de objetos, ele representa uma instância de um diagrama de classe. Diagrama de classe nós aprendemos nas últimas aulas e nós entendemos para que ele serve, o que ele representa, aonde nós utilizamos. E aqui nós estamos falando de algo que é a parte ou que é uma parte do diagrama de classe. Então, tecnicamente, o que seria uma instância? Vamos por partes aqui, ó. Quando representando visualmente, você terá muitas semelhanças com o diagrama de classes. Por que que o texto menciona que há semelhanças? Porque o diagrama de objetos, ele, na construção, é bastante parecido com o diagrama de classes que nós aprendemos nas últimas aulas. Beleza? Porém, esse carinha aqui, ele é usado para representar instâncias. Tá bom? Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui bem resumido para vocês entenderem. Por quê? Geralmente, no mundo da programação orientada a objetos, nós falamos muito em classes e também falamos muito em instâncias. E, geralmente, as pessoas confundem porque classes e instâncias das classes são semelhantes. Tem pessoas, tem artigos que condiz, muitas vezes, que falam que são as mesmas coisas, dependendo da situação, dependendo da ocasião, dependendo do momento. Porém, são coisas distintas, são coisas diferentes, mas que têm ligação, que têm relação uma com a outra, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo bem básico aqui, ó. Nós vimos nas aulas anteriores que o diagrama de classes, ele faz a construção em relação das classes, beleza? Então, se eu falar para vocês aqui que existe uma classe chamada pessoas, o que seria a instância da classe pessoas? Pessoas eu estou colocando no plural, eu estou generalizando, beleza? Quando eu falo em instância, é como se eu separasse essas pessoas para mim trabalhar de forma unificada em cada uma. Então, o que seria a instância das pessoas? Seria cada uma das pessoas que compõem a classe pessoas. Então, a instância ela poderia ser Wesley, a instância poderia ser Daniel, a instância poderia ser Rebeca, a instância poderia ser Anderson, a instância poderia ser João e todas as outras pessoas que compõem a classe pessoas. Beleza? Eu acho que ficou entendível até aqui o que é uma instância, né? Então, assim, quando nós falamos que o diagrama de objetos ele representa a instância, é que nós separamos a classe por pacotes menores, por partes separadas, e o diagrama de objetos nós usamos para representar, para ilustrar e para mostrar essas partes que estão separadas, beleza? Olha só, dando continuidade no texto. Um diagrama de objetos incide sobre os atributos de um conjunto de objetos e como eles se relacionam entre si. Um exemplo bem básico aqui, ó. Nós temos uma conta bancária. Então, imagina que a classe ela é a conta bancária.
Se nós fôssemos fazer a divisão de uma classe chamada conta bancária, tecnicamente nós teríamos os tipos das contas. Então, os nomes das classes eles mostrariam que existe a conta poupança, existe a conta corrente, existe a conta de cartão de crédito e que, apesar de serem contas bancárias, elas em determinadas ocasiões possuem informações diferentes. O que seriam essas informações? As informações seriam o que nós já vimos dentro das classes, os atributos, né? Então aqui o texto fala, olha só, os atributos de classes são diferentes para cada um dos tipos de contas. Por exemplo, o objeto de cartão de crédito possui um limite de cartão de crédito, porque ele é um cartão de crédito. Então a sua propriedade é limite de crédito. Enquanto uma poupança e uma corrente possuem taxas e juros. Então, se eu coloco um dinheiro na conta poupança, vai me render determinados centavos, por bem dizer, né? Que o rendimento não é muito, mas através de juros. Então, são o quê? Características diferentes. Nós aprendemos que os atributos são características. Então, quando nós falamos em diagramas de objetos, nós temos de entender que nós não estamos mais falando da classe num contexto generalizado, mas que nós estamos adentrando a esta classe e vendo quais as possibilidades de haver coisas dentro dessa classe e falarmos sobre elas de forma separada. Eu acho que ficou entendido até aqui, né? Vamos dando continuidade, olha só. Os diagramas de objetos não são usados apenas no caso de uso bancário, né? Eu acabei de falar, por exemplo, a situação sobre a classe pessoas, no qual a pessoa, né, a classe pessoas é uma classe generalizada e que cada pessoa pertencente a essa classe é uma instância. Mas aí no contexto geral nós podemos usar o diagrama de objetos para quase tudo, assim como nós usamos diagrama de classes. Você pode criar um diagrama de objetos para árvores genealógicas, departamentos corporativos ou qualquer outro sistema com partes interrelacionadas. Então, tudo que tiver interrelação, nós podemos usar o diagrama de objetos. E aí nós temos os elementos de objetos. Então, os elementos eles são o quê? O que nós usamos para construir o diagrama de objetos. O que é usado? Quais as formas geométricas? Quais os tipos de seta? Como que é feito o relacionamento e tudo mais. Então, olha só. Diagramas de objetos são fáceis de criar. São feitos de objetos representados por retângulos e ligados por linhas. O que são os objetos? Objetos são instâncias de uma classe. De novo, o exemplo para fixar na cabeça de vocês. Eu tenho uma classe chamada carro. Quais são as instâncias do carro? O modelo do carro é uma determinada instância. O ano do carro é uma determinada instância. A potência do carro é uma determinada instância. A versão do carro é uma determinada instância. Então, tudo que tem inter-relação com a classe geral, com a classe global, é considerado instância, beleza? Então, aqui ele está dando exemplo, ó, a classe é carro, o modelo é Nissan e o ano é 2007. Seriam as instâncias do objeto, beleza? Aí nós temos os títulos de classes. O que são os títulos de classes? São atributos específicos de uma determinada classe. Então, os títulos eles incluem, aqui é um outro exemplo, tá? Nome, sexo, idade, membros, falando em um diagrama familiar, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu tenho um diagrama onde tem o marido e a mulher. Então, tem o Jack e a Jill. E aí nós temos os sexos, as idades e também tem os filhos. Então, tudo é representado por informativos. Então, nome, Jack, idade, 45. Ele é o quê? Considerado sexo masculino. Já a Jill é mulher, idade, 42. Tem os demais. William é um homem, idade, 10 anos.
Robert também é um ano, idade 13. E a Clarissa é uma mulher, idade 17. Beleza? E aí, outra coisa que é interessante, eu já adiantando, note que para masculino é uma cor que para feminino é outro. Vamos dar uma continuidade aqui, olha só. Atributos de classe são representados por retângulos com duas abas que indicam um elemento de software. Aqui nós estamos falando de coisas genéricas do cotidiano para vocês entenderem, porém, quando nós formos praticar, nós vamos colocar em contexto de software para uma melhor fixação. Os links são linhas que conectam duas formas de um diagrama de objetos em uma outra. O diagrama de objetos corporativo abaixo, ou no caso no próximo slide, como departamentos são ligados como um organograma tradicional. Então, vou voltar alguns slides para vocês entenderem e não ficar algo obscuro, tá? Vamos lá, ó. Todas as classes, instâncias, títulos de classes e atributos ficam dentro dos retângulos, como vocês estão observando nesse exemplo bancário. As ligações e dependências sempre são ligadas por setas, beleza? Da mesma forma em que nós estamos falando desse diagrama que compõe uma hierarquia familiar, por bem dizer. Então, nós temos ali o marido e a mulher e os filhos, tá? E todos eles também têm relação e ligação. E aí, por que a seta está sendo ligada à mulher? Porque é a mulher quem gera os filhos, né? Não é o homem. Então, por isso que a ligação está amarrada à mulher, beleza? E aqui é sobre o contexto corporativo. Então, existe uma empresa, inicialmente, né? Então, ela é como se fosse uma classe global. E aí nós falamos dos outros demais, que aí existem os departamentos. Então, tem o departamento 1, que é de business, o departamento 2, que é de development, e aí dentro dos business nós temos o departamento 3 e 4, que é suporte e marketing. Dentro do development tem o departamento de produto 1, 2 e qualidade de software, né, que é o QA. E já lá no departamento 4 existem o departamento 8, né, que seria a área de content e a área de design, por exemplo. Beleza? Então aqui é uma espécie de organograma hierárquico. Show? E aí, onde nós podemos fazer as aplicações dos diagramas de objetos? Bom, geralmente nós fazemos as aplicações para examinar uma interação específica de um sistema geral. Geralmente também nós usamos para obter uma visão geral de alto nível do sistema que está sendo desenvolvido. E também nós usamos para testar um diagrama de classes que foi criado com uma estrutura global, usando diagramas de objetos para uns casos mais específicos. Ou seja, o diagrama de objetos ele é usado após a construção do diagrama de classes, quando há um diagrama de classes, para fazer algumas separações, subdivisões e entender um pouco mais a fundo sobre algumas classes caso haja necessidade. Então, quando você utiliza o diagrama que nós aprendemos nas aulas anteriores, geralmente após utiliza-se o diagrama de objetos. Não é em todos os contextos, todas as ocasiões, não é em todas as empresas, não são todos os profissionais, não é toda a equipe, não é exigido de forma obrigatória. Mas, se você preza por boas técnicas, quer fazer um trabalho prestativo bacana e bem profissional, é legal de fazer a aderência, sim. Vantagens e desvantagens dos diagramas de objetos. Primeiro, as vantagens. Possibilita diferentes visões do sistema, oferece um estado estático do sistema em determinado momento e agiliza o desenvolvimento. Agora, a desvantagem. Geralmente ele é trabalhoso na implantação. Por quê? Porque se é um sistema grande, robusto, há vários diagramas, porque você vai ter que quebrar por determinadas partes, beleza? E aqui tem algum exemplo de código em Java para vocês que têm um superficial em programação, vocês que estão estudando, já estudaram, vocês que desenvolvem de alguma forma alguma linguagem, provavelmente vão entender um pouco sobre o que está aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam? Aqui inicialmente nós temos uma classe chamada cliente e que em linguagem de Java geralmente nós passaríamos os nomes, né, os atributos dentro da determinada classe entre as chaves. Então aqui eu estou dizendo que meu nome vai ficar lá dentro do nome,
CPF dentro do CPF, tudo vai estar em string, beleza? E que locações teriam outro tipo, a quadra seria uma outra classe, teria outras informações, ginásio também. Então aqui eu estou falando sobre o que? Olha só, cliente, locação, quadra, ginásio. Percebem a hierarquia? O cliente faz a alocação de quadras dentro do ginásio. Entendeu como foi quebrado tudo aquilo que nós vimos como diagrama de classe? Então, quando nós fazemos as instâncias, tecnicamente é isso que acontece na linguagem de programação. Beleza? Talvez tenha ficado ainda um pouco confuso, principalmente se você nunca ouviu falar sobre instância, se você está aprendendo a primeira vez, se é o primeiro contato com coisas que falam sobre objetos, sobre instâncias, talvez tenha ficado ainda um pouco nebuloso. Não tem problema, porque nós teremos outras aulas para adentrar ainda mais, para exemplificar ainda mais, para praticar ainda mais, para expandir os horizontes ainda mais e, com certeza, após o término deste capítulo, por bem dizer, vocês terão a aptidão de criar o diagrama de objetos, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, não vou prolongar a aula, senão vai ficar muito maçante, vai ficar muito pesado. Então vou me despedindo de vocês. Próxima aula nós damos continuidade. Vamos pegar tudo isso que nós estamos visualizando em slide e transformar em prática, que eu acredito que conforme nós formos fazendo, os horizontes vão se expandindo. Me despeço de vocês, fiquem com Deus, até breve.